adiante, não é? Está participando de um momento como este. E eu tenho, irmãos, eu tenho expressado aqui no mercado mesmo a nossa amada igreja ali se desmembrando, mas nós não esquecemos, e eu sempre estou falando para os irmãos, a nossa amada igreja Batista Bíblica Sião e Diadema, nossa amada igreja. Esta igreja, irmão, que aprendi a amar desde quando cheguei aqui, quando então me tornei membro dessa igreja. É uma igreja que eu vejo o poder de Deus se manifestado com a vida do servo de Deus, o pastor comprometido cada dia com a doutrina sadia. Meus amados irmãos, e quero dizer que mesmo distante, eu estou sempre assistindo os irmãos. Eu creio que a irmã Edna, outros irmãos têm colocado vídeos dos irmãos cantando, e nós estamos sempre ali matando a saudade, reunindo grupos da igreja, assistindo os irmãos, e isto alegra, não é? Nós ficamos contentes de ver essas bênçãos que Deus tem feito. E hoje à tarde, enquanto estava durante o almoço na casa do nosso irmão Domingos, que por sinal foi uma bênção, muito gostoso, que Deus abençoe a vida dos irmãos, estava comentando com ele: olha, irmãos, se nós olharmos um grupo assim, nos alegra, vemos essas vozes que edificam, que encorajam, que traz esperança, vozes que falam o coração. Imagina naquele dia, quando estivermos reunidos no lar celestial na presença do Pai, todos em salvo reunidos cantando ao Senhor. Que privilégio, que maravilha, com aquelas vozes perfeitas na presença do nosso Deus. Amém. Que Deus abençoe, amados. Meus amados irmãos, nesse instante gostaria de convidá-los a se colocarem de pé e abramos as Escrituras para o livro de Isaías. Isaías capítulo 6, vamos abordar apenas um versículo aqui, um versículo das Escrituras, versículo 8 das Escrituras Sagradas. Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Um texto tão conhecido, que fala tão poderosamente, que tem impactado o mundo com a ação missionária, esta obra do coração de Deus, quando os servos de Deus então dispostos a falar do plano de Deus, um projeto para alcançar o mundo. Isaías 6, versículo 8. Todos acharam? Amém. Eu vou estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos dizer todos juntos: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Deus mostrou primeiramente, eu sei que os irmãos têm principalmente escola dominical. Nossos irmãos estão estudando o livro de Isaías. Fiquei feliz de estar participando. Enquanto estudava aí com os irmãos a palavra de Deus, relembrei os tempos passados, quando assentava nesses bancos, assistindo a escola com os amados, enriquecendo a minha vida na palavra de Deus, vendo nosso irmão Elvio trazendo a explanação do texto nesta manhã, sobre o estudo de Isaías. Quando os irmãos observam o livro de Isaías, você começa com um livro observando uma nação que se deu mal, uma nação que Deus mostrou assolada, destruída, sem liberdade, porque esqueceu do projeto de Deus, uma nação que se desviou do rumo que Deus estabeleceu para o alcance do mundo, mostrar a diferença para esta geração. E quando o capítulo 1, Isaías começa vendo o que Deus mostra através da sua visão, um povo que ele chega a dizer, a sua situação apodrecida, feridas podres, inchaço, a situação, a terra assolada e um povo sem liberdade. E quando chega aqui no capítulo 6, Deus mostra uma situação para Isaías, e ele faz algumas interrogativas, mostrando a situação do povo. E ele diz: olha, a situação do povo é caótica, o mundo está sem Deus. E agora ele pergunta: tem um grande desafio, olha, precisa alguém para estar levando esta palavra de transformação, de restauração. E ele quer contar com o ser humano para fazer esta diferença no mundo, levando a sua palavra. Então ele faz interrogativas para Isaías. A Trindade Santa que pergunta: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Amados irmãos, a obra missionária é uma tarefa tão maravilhosa. E nós já falamos aqui no início das pregações missionárias que uma das coisas mais abençoadas e a melhor coisa que nós fazemos aqui neste mundo é quando nós testemunhamos de Jesus Cristo para o perdido. Não existe uma coisa melhor
Como é gostoso quando nós vemos uma pessoa arrasada pela ação do pecado, a sua vida assolada, destruída, no fundo do poço, não tem mais esperança, arrastando muitas pessoas à beira da morte, como aquele homem carcereiro lá com a espada em punho, querendo destruir a sua vida. E quando nós anunciamos que há esperança em Jesus Cristo, e nós vemos uma transformação, pessoas em lágrimas se rendendo aos pés de Cristo, e daí passa a ter uma vida transformada, uma vida alegre, uma vida impactante que possa contagiar outra, o seu testemunho passa a ser uma bênção para outras pessoas que estão com a situação da mesma forma. Não existe obra melhor do que esta. Muitos de nós temos empreendido grandes projetos e muitas vezes não tem satisfeito o desejo do nosso coração. Quantas pessoas têm falado, se eu tivesse fama, se eu tivesse riqueza, se eu tivesse cultura, eu podia ser a pessoa mais feliz do mundo. E no entanto nós estamos vendo tantas pessoas ricas se suicidando. Nós estamos vendo pessoas com tantas culturas que não são felizes. Nós estamos vendo pessoas que têm tudo no sentido do bem material, que não é feliz, porque a verdadeira felicidade é encontrar Jesus Cristo como Salvador. Amém. Esta é a realidade que nós estamos vendo. E nessa noite, amados, eu quero falar com o tema: Deus quer usar você para a realização da sua obra. Deus quer usar você para a realização da sua obra. Amados irmãos, quando no acampamento ali, bênção foi para a minha vida, todos aqueles dias, aproveitando aqueles momentos com os amados irmãos, e teve um cântico que me chamou muita atenção, enquanto os irmãos estavam convocando todos ali, cantando, um cântico que diz: usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, depois como um abrigo no deserto. Tantas vidas estão como no deserto, não tem mais esperança, às vezes as pessoas estão abandonadas por alguém, aquelas pessoas que tanto amam, ou elas podem estar no meio de uma sociedade, mas a sua vida parece um deserto. E como é bom quando nós oramos: usa-me, Senhor. Assim, como que no deserto, nessa situação, como um abrigo para essas pessoas que estão no deserto, como um farol, como a flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Amém. Nós precisamos orar desta maneira para Deus. Em qualquer lugar, em qualquer hora. Senhor, usa-me.